Olá, pessoal. Olá, turminha do sexto ano. Olá, pai, mãe e todos que ajudam essa galerinha com o dever de casa português para o sexto ano. Estamos de volta para mais uma lição. Mas antes quero saber. E aí, turminha, como vocês estão? Como estão na escola? Como estão em casa? Tranquilos? Muito bem. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. É muito bom ter vocês aqui. Eu sou o professor Regis e hoje, no nosso dever de casa, estudaremos os pronomes pessoais. Vamos ao assunto. Pronomes pessoais. Pois é, turminha. Pronomes pessoais. Vocês devem ter estudado um pouco sobre eles. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Pronomes pessoais são palavras que substituem o substantivo ou acompanham um nome. Eles também representam as pessoas do discurso. Observem, nós vamos à loja comprar o livro. Nós, pronome, substituindo eu, Maria e José. Vamos à loja comprar o livro. Vamos comprá-lo enquanto está barato. O lo está substituindo a palavra livro, substantivo. Da mesma forma, eles foram vender as laranjas que colheram. Venderam-nas todas na feira. Eles substituindo Maria José e nas substituindo substantivo laranja. Observem esse texto. Corisco não se levantava para nada, nem mesmo quando papai voltava de tardinha do serviço e, em vez de tocar Corisco dali, passava por cima de Corisco, nem olhando como se Corisco não existisse. Pois era assim, parecia que Corisco não existia para papai, que nunca falava em Corisco, nem mesmo quando Corisco pegou aquela mania de acompanhar papai ao retiro. Observem quantas vezes o substantivo corisco se repete no texto. Vamos fazer agora a leitura trocando o substantivo corisco pelos pronomes e perceber a diferença. Corisco não se levanta para nada, nem mesmo quando papai volta de tardinha do serviço e, em vez de tocá-lo dali, passa por cima dele, nem olhando como se ele não existisse. Pois era assim, parecia que ele não existia para papai, que nunca falava nele, nem mesmo quando ele pegou aquela mania de acompanhar papai ao retiro. Perceberam a diferença? Enorme! Os pronomes pessoais são divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Caso reto, singular, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele e ela. E o plural, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós, terceira pessoa eles, elas. O caso oblíquo, nós temos os átonos. Primeira pessoa me, do singular, segunda te, ou a, lhe, se. E no plural, nós, nos, vós, os, as, lhes e se. No plural. No tônico, nós temos primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E no plural, primeira pessoa do plural, segunda pessoa
terceira pessoa do plural. Veremos mais com tranquilidade alguns casos especificamente. Os pronomes pessoais do caso reto indicam as pessoas do discurso e substituem diretamente o substantivo. São eles eu, tu, você, ele, ela, nós, vós ou vocês, ele, elas. Observem o exemplo. Eles se divertiram a noite toda na festa de aniversário. Pronome pessoal, caso reto, eles. Terceira pessoa do discurso, plural. Nós iremos à praia no próximo fim de semana. Nós, pronome do caso reto, primeira pessoa do discurso, plural. Eu conheço um lugar incrível para passarmos as férias. Eu, pronome, primeira pessoa do singular. Pronomes você e tu. Em algumas regiões do Brasil, como o Norte, o Nordeste e o Sul, o pronome tu é muito comum na linguagem do dia a dia. É comum também o uso do pronome você e de outros pronomes juntos em uma mesma fala. Observem, se você resolver ir comigo ao cinema, me avise. Passo para te pegar. Se você resolver, o pronome você é de segunda pessoa, do singular, mas está na terceira pessoa o verbo. Você resolver, terceira pessoa. Te pegar está em segunda pessoa. Segundo exemplo, nossa, há quanto tempo não te vejo? Segunda pessoa. Você está bem? Terceira pessoa. Observem, turminha, na fala isso pode acontecer e acontece. Porém, na escrita, na norma padrão, não. A mistura de pronomes de pessoas diferentes podem e acontecem na nossa fala, no nosso dia a dia. Porém, na escrita, observando a norma padrão, não. Pronomes oblíquo átonos, sílaba fraca. Os pronomes pessoais oblíquo átonos não possuem acentuação própria e se sujeitam à tonicidade dos verbos. A sílaba tônica estão nos verbos. Esses pronomes não são precedidos por preposição. Aqui estão eles, os pronomes oblíquos átonos. Exemplo: contaram-nos a verdade para não serem punidos. Observem, a tonicidade está no verbo, enquanto o pronome tem a sílaba fraca, o som fraco. Eu te enviei um convite para os jogos estudantis. Pediu-me desculpas pelo mal-entendido da semana passada. Tonicidade está no verbo, enquanto o pronome tem um som fraco. Observem também que os pronomes não estão precedidos de preposição. Turminha, preste atenção, isso aqui é importantíssimo. Não é correto iniciar uma oração com o pronome oblíquo átono, pelo menos no texto em que se exige a norma padrão. Exemplos: modo errado, segundo a norma padrão. Iniciar frases ou orações com os pronomes oblíquo átonos. Lhe emprestamos os livros por um mês. Errado. Forma correta, emprestamo-lhe os livros por um mês. O pronome vem depois do verbo. Me disseram que você esteve viajando. Errado. Modo correto,
Disseram-me que você esteve viajando. Te contaram as novidades da escola? Errado. Modo correto. Contaram-te as novidades da escola? Se convenceu de que não adianta esperar. Modo errado. Modo correto. Convenceu-se de que não adianta esperar. Observem, segundo a norma padrão, quando a situação exigir o uso da norma padrão. Pronomes oblíquo tônicos. Tonicidade forte, sílaba tônica, sílaba forte. Os pronomes pessoais oblíquo tônicos são usados com preposição, diferente do átono, que não exige preposição, e têm acentuação própria. Aqui estão eles, os pronomes oblíquos tônicos. Exemplo: o que fizeram a mim, jamais esquecerei, nunca mesmo. Preposição, pronome oblíquo tônico, sílaba forte. Veio conosco, por livre e espontânea vontade. O que eles fizeram a todos, farão a ti, sílaba forte. Olha aqui a preposição. Também. Iremos contigo, se não for incômodo. Observe que as formas comigo, contigo, conosco e convosco resultam da junção da preposição com e os pronomes mim, com, mim, comigo, com, ti, contigo, com, nós, conosco e com, vós, convosco, respectivamente. Perceberam a diferença? Os átonos não têm preposição e a sílaba é fraca. Os tônicos usam preposição e a sílaba é forte. Mais pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos o, a, os e as assumem a modalidade lo, lá, los e las quando são empregados após formas verbais terminadas em R, S ou Z, quando os verbos terminarem em R, S ou Z. Exemplo: ele tentou se esconder, mas foi fácil reconhecê-lo. Observem o pronome lo. O verbo reconhecer terminando com R, mais o do pronome oblíquo. Encontrá-la depois de tanto tempo é uma alegria imensa para todos nós. Verbo encontrar terminando em R, mais o pronome oblíquo a. Encontrá-la. Os pronomes oblíquo também assumem as modalidades no, na, nos e nas, quando são empregados depois de formas verbais terminadas em ditongo nasais, verbos terminados em an, em, on, etc. Tomam a forma verbal no, na, nos e nas. Exemplo: convidaram-na para a festa de formatura. Verbo convidar, terminando em ditongo nasal, an, significa convidaram ela, convidaram-na. Repreenderam-nos na frente de todos os convidados. Verbo repreender, terminando em ditongo nasal, significa repreender eles, repreenderam-nos. Põe-no separado para não contaminar os outros. O verbo pôr, terminado em ditongo nasal, põe ele, põe-no. É hora de pensar. Ah, um rostinho alegre dizendo que sim. Vamos, turminha, junto com o nosso alegre colega,
responder essas questões. O que nos diz? Observe a tirinha de H e responda as questões. Questão 1. Cite a pessoa do discurso do primeiro balão e o pronome que faz essa indicação. Tempo. Todos responderam? Vamos à resposta. Primeira pessoa do singular. Observem. Pessoa do discurso do primeiro balão. Quem está falando no primeiro balão é H. Ele diz, eu queria ver o doutor. Pronome eu, primeira pessoa do singular. Eu, pronome pessoal do caso reto. Segunda questão. Classifique o pronome se no terceiro balão e cite a pessoa do discurso que ele indica. Tempo. Todos responderam? Vamos à primeira resposta. Pronome pessoal oblíquo. Classifique o pronome se no terceiro balão. Pronome pessoal oblíquo. Segunda resposta. Terceira pessoa do singular. Cite a pessoa do discurso que ele indica. Pronome se, terceira pessoa do singular. Questão 3. A fala da enfermeira no terceiro balão corresponde à norma padrão. Como o pronome se faz essa indicação e por que ele faz essa indicação? Tempo. Todos responderam? Vamos à primeira resposta. Colocando-se depois do verbo. Observem. Como o pronome se faz essa indicação de que a fala da enfermeira está na norma padrão. Se o se estivesse antes, se sente e espere um pouco, estaria na linguagem coloquial e não na linguagem padrão. Mas quando o pronome se coloca após do verbo, nós temos a norma padrão. Segunda resposta, vamos nós. Não se usa pronome oblíquo átono no início de frases, em situações de uso da norma padrão. Eis aqui o porquê. Questão 4. Cite a pessoa do discurso do segundo quadrinho e classifique o pronome me. Tempo. Todos responderam? Vamos à primeira resposta. Primeira pessoa do singular. Observem. Cite a pessoa do discurso do segundo quadrinho. Quem fala no segundo quadrinho é H. E ele diz, prefiro não me sentar. Eu, pronome primeira pessoa do singular. Vamos à segunda resposta. Me, pronome pessoal, oblíquo, átono. Questão 5. Em que momento acontece o humor da tirinha de H? Tempo. Todos responderam?
Então vamos à resposta. No último quadrinho acontece humor, quando a enfermeira pede para Agar sentar, mas ele diz, prefiro não. Ele não pode sentar. E o porquê está aqui na imagem. Bom, pessoal, espero que o dever de casa tenha ajudado vocês com este assunto. Ficamos por aqui. Até o próximo dever de casa. Fui! Ah, não se esqueça de assistir às outras aulas. Assista, compartilhe, dê o like, inscreva-se.